Fala, seus danados, está começando o primeiro episódio do Conta Pra Nós, que é um podcast dentro do podcast. A gente vai explicar mais sobre o formato e para quem está assistindo, vocês podem perceber que tem uma pessoa do meu lado e tem mais outras aqui também. Eu sou a Sulfarias, produtora do É Nóis Podcast e videomaker do Máquina 3. E aqui ao meu lado, o meu convidado, Sapo, conhecido como Lucas. E a característica dele é que ele é alto. Seja bem-vindo, Sapo. Valeu, tamo junto aí. E na minha diagonal direita está ele, Viaja Preto, conhecido como Joaquim, mas a gente chama ele de Y, que também é o nome dele. Seja bem-vindo, Y, obrigado. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. E na minha frente está ele, de olhos verdes, meu galeguinho, que roubou meu coração, Kelvin Andrade. Isso aqui é pra ser um podcast ou uma declaração de amor? Isso aqui é... Isso aqui pra mim. E aí, galera, tudo bom? Com vocês? Bem-vindo ao É Nóis Podcast, o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. E pra achar a gente nas redes sociais, como é que é, Kelvin? Fala aí, Kelvin. Você coloca assim, É Nóis, e adiciona o Y no final. Aí fica, É Nóis. Você pode achar a gente também nos canais do Twitter, Instagram, Spotify, Deezer, Google Podcasts, várias plataformas de áudio. Seguir a gente aqui no canal do YouTube e dar seu like e ativar o sininho. No caso do YouTube, a gente se inscreve, não segue não. É mesmo. É. Eu só confundi. Tudo bem. Lembrando que esse bate-papo é um Amadores. patrocínio... eu comecei agora, 10 descontos. Lembrando que esse bate-papo aqui é um patrocínio da AG5. O melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É isso aí. E uma produção do quê? Do Máquina 3. E de Sulfarias, que agora não é mais uma produção de Sulfaria, é uma produção de Pedrinho. Pedro, Pedrinho, eu estou Pedrinho tá aqui gravando. atrás das câmeras e na frente ao mesmo tempo. Kelvin deu aquela conferida pra saber se tá gravando. É claro. E, cara, vamos pro papo. Eu queria começar esse episódio, que é o primeiro episódio, mas a gente pode intitular de episódio 0 também, né? É, pra imitar o começo do É Nóis, né? Menos um. Menos um, É, galera. legal. Esse é o episódio menos um. E aí eu queria explicar como é que vai ser esse formato, sobre o que a gente vai falar. Eu cheguei pra Kelvin certo dia e disse, Kelvin, a galera tá pedindo pra eu aparecer. Muita gente que veio aqui, de verdade. Muita gente que veio aqui dizendo, Suelen, aparece. Suelen, acho que tu devia aparecer num episódio. E eu ficava, não sei o quê. Porque só olhar pra cara de Kelvin, né? É, a galera tava cansada de olhar pra minha cara. Queria muito episódio com você e tal. Aí eu sempre protelando. E aí chega março, que é mês da mulher. E eu acho que eu deveria aparecer nesse mês, que é simbólico pra mim. Agora, já que é máximo mês da mulher, devia ter só mulheres aqui, né? Então, mas vocês eram os disponíveis, não? Tô brincando. São os próximos disponíveis. São os próximos. Os próximos vai ter pelo menos uns 50% aqui, né? Pra ficar algo mais justo, né? Mas eu acho que só tendo você já é uma mudança muito grande dentro desse podcast. Eu sou o início desse negócio. É isso. E aí eu falei, cara, eu quero falar sobre besteira. Eu tô assistindo BBB esse ano. Não, mentira. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Suelen chegou pra mim e fez assim, Kelvin, tem um formato de podcast que eu queria fazer, que é o seguinte, eu queria pegar as notícias mais atuais que tiverem e queria juntar uma galera e começar a comentar sobre ela. E aí falar sobre Big Brother, falar sobre a guerra da Rússia, falar sobre qualquer coisa que tiver acontecendo, sobre Lula, sobre Bolsonaro, qualquer coisa, e a gente lançar aqui. Aí eu disse, ou seja, tu quer exercer a tua iburencizade. É o quê? Iburense, como é que eu falo isso? Iburencinidade. Também tô perdido nisso aí. Nascidos no Ibura, É. Recife, Pernambuco, enfim, é um Exatamente. bairro daqui bem famoso. Ela quer super exercer seguro, sabe? o seu ser Seguro. iburense e começar a fofocar. Ela quer o direito de fofocar. É, o Pronto, direito de aí fofocar. Kelvin, tu vai fazer um podcast pra fofocar e vai ser basicamente isso. Cara, não tem assunto, vai ser o que tiver acontecendo no mundo real. Como eu já tinha dito, a gente vai falar sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo e nada ao mesmo tempo, ao lado de pessoas que a gente acha legal. E eu vou estar aqui como bancada fixa, Kelvin também, às vezes não, vou tirar ele. Em breve claro. eu vou roubar esse podcast todo para mim. E pra começar esse episódio, vamos que vamos falar sobre podcast. O assunto de hoje é Bora. podcast. Vamos embora. Por quê? Videocast.
podcast. O assunto de hoje, ele já começou assim. Já Ele começa na polêmica. Ele é podcast, de que, véi, isso aqui é ou não é um podcast? E vamos para Eu ele. acho que eu acho que a pergunta não é nem essa, Suelen. Não. É assim, Iveson, você considera ou não considera isso aqui um podcast? Não, eu não considero. Isso aqui é um mesa-cast, um videocast, qualquer coisa cast, mas podcast Kelvin não. Cast. Kelvin Cast, Suelen Cast, é Noisecast. Qualquer coisa cast. Podcast não é não. Mas se explique-se, se explique-se, Zé, se se explique. explique, se Tá bom. explique. Deixando a minha... Como é que eu posso dizer? Kevin tava tirando onda contigo, vai. A implicância de Deixando a lado. minha implicância de lado, Certo. certo? Mas que minha implicância tem embasamento. Hum. Mas é aquele negócio, Nem vou falar com firmeza sobre um assunto que eu não tenho o menor domínio, mas pra parecer que eu sou... O importante é que tem o quê? É, Convicção. exatamente, eu falando com convicção... As pessoas as acreditam pessoas que é acreditam, verdade. É, né? com certeza. Então, o que é que acontece? Podcast é aquele negócio de áudio que tem uma sonorização, que tem uma ambientação legal, Uhum. que não tem vídeo na história. É o áudio, aquele negócio que você colocava pra ir dirigir, pra praticar um esporte, isso, aquilo, outro, e tá lá escutando. A partir do momento que entrou o vídeo na jogada, entrou um outro tipo de narrativa. Aham. Então, se perdeu também a narrativa da ambientação por áudio. Perdeu a imaginação. Perdeu o poder de imaginação, é isso. Ai, que fofo isso. Não é nem isso. Então é só assim, é a galera. parte prática mesmo da coisa. Quem se incomodar só fecha o olho aí. E vai dar em merda. Vai escutar no porque Spotify, não vai tem escutar ânimo. no dar Deezer. certo. Não é. Eu acho que não. Eu Vai acho... escutar no Spotify, vai escutar no Deezer, não tem problema, cara. Vai ter Não, ainda. mas veja só. Uhum. Aqui a gente tá brincando, um olhando pra cara do outro e tal, mostrando uma coisa, mostrando outra. Dessa forma, rola uma ambientação que quem tá vendo em vídeo tá entendendo e se sente parte da jogada. Sim. Quem tá só escutando, Mas foda-se. tu não acha que isso Só é mais vejo uma... vantagem. Eu só vejo vantagem nisso. Tu não vê, não? Dando uma... Se Mas o fosse elemento, só né? você no podcast também só vê vantagem, porque olhar pra sua cara, não. Mas como não é só você, então não é essa vantagem. As pessoas que estão só escutando precisam de uma ambientação. Entendi. Então a gente vai botar o som do ar-condicionado aqui. Mas já tá, pra né? pessoa ouvir Já essa tá. ambientação. Mais uma coisa. Não. Porque quem tá vendo aqui, a gente Certo. Certo. sabe minhas características, sabe que eu sou negro, tenho barba, sabe que tu tem o olho verde, sabe que Suelen tem cabelo cacheado e usa óculos, sabe que Sapo usa óculos e é... Alto. Quem tá em Eu falei que ele é alto. Quem tá em áudio sabe que ele é alto, que ele é alto porque Suelen Pela falou descrição. isso. Eu descrevi. Mas fora isso, quem tava em áudio, até eu falar isso aqui, ninguém sabia como a gente Mas era. isso a gente escuto pode vários podcasts resolver. que as Eu não pessoas sou se alto, não, descrevem. gente. Vocês podem ver que Não, Suelen tá até eu mais tô alta dando que um eu. aqui. exemplo. É, de porque ela tá na ambientação. cadeira maior. Mentira, eu sou mais alta que ele. Mas, Iveson, eu acho que isso aí a gente pode resolver simplesmente com um áudio descritivo, uma audiodescrição. Por exemplo, Sim. antes de começar o episódio, a gente pode falar. Eu que estou falando agora, meu nome é Kelvin, sou fotógrafo do Máquina 3, sou um homem pouco alto, não tão alto quanto o Sapo, mas sou branco, olho verde, tenho cabelo cacheado, mal cortado, uma barbinha Mas que cebosa. não é necessário. É necessário porque se tiver um deficiente Mas auditivo, veja só, ele é... tipo, vários introduzido podcasts que eu já escutei Na e tudo essência. mais de só áudio, eu não faço ideia de como são as pessoas. Não Não, faz beleza. diferença. Só se Tanto você é ver que a às vezes- foto do nome do episódio, tipo, né? normalmente a galera deixa as redes sociais de cada um lá, e se a pessoa tiver interesse porque gostou do que Sim, falou e tudo concordo. mais, aí vai lá e procura. E acaba Concordo. vendo a cara da Porém, pessoa. Não é pra quem tem tipo, deficiência Visual. visual. Tá, Visual. galera? Visual. Porque É isso, se for desculpa, auditivo, ele galera. não vai entender, não vai ouvir. Ó, mas Precisa assim, do vídeo. Mas assim, eu entendo isso e concordo, até porque eu sou uma pessoa que consome o podcast de verdade há muito tempo. Verdade, Só podcast que- de verdade Tá é achando ótimo. que nós já é uma É uma fase, fase, amor. Não, o de vocês é um videocast, um mesa-cast. Mas faz Ah. parte dos podcasts. Mas enfim, deixa eu terminar. Não. A questão do que eu falei, sobre as características da gente aqui, por exemplo, Aham. foi um exemplo de ambientação. Vou te dar um exemplo de ambientação no Twitter. Quando você posta uma foto no Twitter, eu tô usando Twitter agora, tá, galera? Eu sou velha mesmo, então eu tô Somos usando dois. agora. E aí você pode descrever a pessoa. Sim. Isso é massa pra quem tem tipos de deficiência. Não quer dizer que isso tem que ser em todo episódio pra Certo, caracterizar mas ele aí como eu tô podcast. falando- Mas Ibsen isso tá foi fal- um exemplo de ambientação. Me Pode dê ser uma- outro exemplo de ambientação. Quem tá assistindo a gente sabe que aqui na mesa tem garrafas de uma cachaça Não, dá nem pra ver Coreana. direito.
Dá só pra ver a Mas quem garrafa. tá em áudio só descobriu agora porque eu falei. Mas isso aí tá aí porque de vez em quando tem uma pessoa, Isso ela já vai é uma beber. característica do podcast que você apresenta. Por exemplo, sempre tem uma galera que toma um drinkzinho. E a Nem gente se- fala. nem Mas a sempre- gente fala, a gente tá tomando uma cachaça dessa forma, dessa Então, forma, dessa exatamente. forma. Na vocês próxima eu vou falam. começar assim, galera, Mas aí o que estamos acontece? numa sala com tantos metros Não, quadrados, Sueli, brancos. a questão não é essa, não. A questão é que 2 e quem está 46. vendo tem um tipo de ambientação. Hum. Quem está ouvindo não tem essa ambientação que está sendo provida para quem está vendo. Mas Certo? Quando é um podcast que é pensado só em Aham. áudio, existem outros tipos de ambientações que são colocadas, que são inseridas no podcast. Então tu acabou de Certo? dizer que o nosso podcast é um podcast, não, porque são pô, outros mas podcasts. veja. Tá, você entendeu. Veja. Não, eu entendi. Veja, calma, Você vamos perdeu no parar. próprio argumento. Não, calma, veja só. É mesmo isso. Se ferrou, não foi? Você É se mesmo. perdeu no próprio argumento. Se perdeu no personagem. Mas veja, Ibson, Tá, veja. então reformulando. No podcast bom, Mas não deixa de ser um podcast. Mas veja, deixa eu falar uma coisa, Ibson. Ah, Então, pelo que eu tô entendendo, o que tu tá querendo dizer, um podcast, ele, assim, o que eu acho importante pra mim dentro de um podcast é justamente essa conversa que a gente tá tendo aqui. Eu nunca assisti um podcast pra imaginar qual é a camisa do cara, qual é o tipo de ambientação, como é aquele cara e tudo porque mais. como você mesmo falou, você assistiu. Mas isso é um vício de linguagem meu. Tá, deixa eu terminar. Isso é um vício de Você- linguagem meu. você Eu mesmo nem falou. terminei. Você Eu nem assistiu. terminei. Então, quando você assiste, você não precisa imaginar uma coisa que você já Senhor, tá o senhor vendo. vai ter Vive. direito à réplica. Mas isso, Falou, preste tem atenção. Mas preste É. atenção. Eu falo assistir é um vício de linguagem meu, mas sempre que eu ouço um Uhum. podcast, eu boto um podcast ali na TV pra ouvir Certo. lavando prato, mesmo que ele tenha vídeo, Certo. eu, Kelvin Andrade, eu não fico prestando atenção, por exemplo, em qual tipo de ambientação tem aquele lugar. Entendo. Se eu tiver interesse em saber, véi, como eu tive interesse de ver como era gravado o de Mano Brown e tudo mais, Ah, que só é de áudio. Aí eu Ah. pensei assim, eu vou ver como é, então eu vou seguir as páginas dos podcasts para ver os bastidores. Aham. E aí eu consigo imaginar. ah, A minha experiência muda quando eu sei como funciona o lugar? Não, não certo. muda nada. Sabe por que não muda? Por quê? Porque você já começou a absorver esse tipo de conteúdo já em vídeo. Você não é uma pessoa que saiu de um consumo de podcast que é só áudio para passar a consumir podcast com vídeo. Certo? E- Você já... Quando você começou a consumir podcast, já que você chama assim, já foi em vídeo. Já foi o do Rafinha Bastos, Aham. já foi o Flow. Não é isso? Sim. Enquanto eu não. Então, pra mim, isso tem uma disparidade muito grande. Tem um vão aí muito grande. Tu fala da tua experiência. acabei Nem por isso, eu de escuto há pesquisar 10 no anos Google também, o que é um cara. podcast? Não quer dizer que o Google tá certo, mas é o Google, pô. É o pai da galera. O Google é burro, minha gente. Podcast é um conteúdo em áudio disponibilizado através de um arquivo ou streaming que Olha conta aí, a vantagem de de ser áudio. escutado. Sueli, tu não tá ajudando não com esse argumento não. De áudio. O da gente tem áudio, não só tem vídeo. Uma coisa não anula Mas a outra. De olha, áudio Aprendam- não é audiovisual. Não, Eu aprendam acho- a deixa ler eu um falar- texto, peraí, galerinha. calma. Não, Deixa ela eu não tô terminar, deixa ela lendo. terminar, Interpretação deixa ela é Que terminar. conta com a vantagem de ser escutado sob demanda quando o usuário desejar. Então, se o meu está no De áudio. Spotify, por exemplo, que é uma Aham. plataforma, ou no Google Podcast, De áudio. e ele está dentro do gênero, não vai entrar na minha mente, não. A Xavier que sou eu, De áudio. viu? Eu acho que, assim, é algo de vídeo. De vídeo, não. É algo de áudio. Então, se Mas- o meu mas- está no Spotify, independente se ele é um audiodrama, Como eu independente falei. se ele é uma entrevista, ou independente se ele é um que autodescreve as pessoas, ou que ele é uma edição que você curte, não deixa de ser um podcast. A partir do momento que alguém retira o áudio de um videocast e coloca na plataforma de áudio para ser escutado como podcast, beleza. Até pode ser um podcast, mas ele é empobrecido. Por quê? Deixa eu falar. Eu tô falando Eu sério. sei, eu só ri. Ele é empobrecido, Ai, meu porque Deus. as características de ambientação que esse arquivo foi formado Aham, tinha conteúdo de vídeo inserido nele. sim. Certo? Enquanto um podcast que foi gravado, pensado apenas no áudio, ele é pensado de uma maneira que a ambientação já é pensada só pro áudio. Então, o que você tá me dizendo é que é o seguinte:
o podcast que se extrai o áudio e bota numa plataforma de streaming de áudio, ou qualquer outra que você possa baixar, Sim. ele é um podcast, Pobre. só que empobrecido. Então você admite que é um podcast com a edição diferente. Se você quer chamar um podcast pobre de podcast, Não, você me sabendo disse que ele isso, eu pode só ser tô melhor... descrevendo. Eu tô eu acho o descrevendo pra seguinte, galera. ó, minha- Mas Sapo. mas é podcast. Tá, que seja, é podcast. O que Sapo, acontece vamos acabou ouvir de perder. vamos ouvir a opinião de Sapo em relação a por isso. favor. Não, porque assim, uma coisa não exclui a outra, né? Tipo, é a mesma coisa que a gente dizer que todo cachorro é animal, mas que nem todo animal é cachorro. Tipo, você vai ter os podcasts no geral, e o videocast é um podcast. Só que é um outro tipo de mídia e que ele também pode ser consumido só como áudio. Eu acho que é muito ele seja assim. chamado pelo aquilo que ele é. Eu acho que é muito assim. É um podcast. Não existe rock and É roll. um videocast. Não existe rock. Ah, Não existe o gênero rock and roll. ah. Pronto. Mas também existe o new rock, existe o Pós-rock. emocore, pós-rock. Existe várias categorias do rock. Mas aquilo ali não deixa de ser rock, porque ele tá numa subcategoria. Então eu acho que é justamente isso. Isso daqui que a gente tá fazendo é um podcast. O Conta Pra Nós é um podcast. é um podcast De fofoca. de fofoca que tem inserção de vídeo que, da mesma maneira que você acha que, vamos lá, só o áudio é empobrecido, eu acho que ele, sem o vídeo, fica empobrecido. É lógico, foi o que eu acabei de dizer. Mas assim, eu acho que o podcast que você assiste, que você escuta, É. ele seria muito melhor se a gente tivesse a categoria vídeo inserida nele. Sei lá, eu vou mas dizer que veja, não, mas vou te calma, dar um deixa eu exemplo terminar, do deixa eu podcast, terminar. Peraí, deixa eu terminar. Porque é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Pode ser a mesma experiência Rússia, a que comida você tá já chegando. tem. Pode ser a mesma experiência que você já tem, certo? Chegou? Não sei. Tá chegando. Pode ser a mesma experiência que já tem, o áudio editado, enriquecido, do jeito que você disse, sendo que com a inserção de vídeo. Porque a gente ia ter os elementos que você falou, tá ligado? De, sei lá, de contextualizar as pessoas que tem uma cachaça, que tem uma máquina fotográfica, que tem 4 pessoas Mas foi falando. só um exemplo. Não Eu tô sei, dizendo eu que todo sei. podcast precisa ter isso, não. Eu sei, exatamente. Só que eu tô dizendo o seguinte, eu acho que isso pode passar a ser um futuro para os podcasts. Por quê? Até porque nessa plataforma, no momento, aqui no Brasil, pelo menos, no Brasil, a gente não consegue monetizar o podcast em si, se a gente não colocar ele no YouTube. E Tá. também não dá para você colocar no YouTube. Eu acho que isso foi uma das questões que a galera discutiu para lançar um podcast com vídeo, foi justamente, véi, eu quero monetizar, só que como é que eu monetizo? Pelo YouTube. Mas YouTube é uma plataforma de vídeo. Então, como é que a gente vai monetizar? A gente vai ter que inserir o vídeo. Aham. Então, foi uma maneira de monetizar e uma maneira de... Porque ninguém vai ficar assistindo um áudio de 4 horas, de 1 hora, sem um visualizer ali, sem uma coisa pra você estar olhando, tá ligado? Senão você vai perder o foco. Quem vai consumir isso é E quem aí- consumia podcast. Exatamente, vai consumir podcast, mas essas pessoas que consomem podcast, elas já vão estar dentro das plataformas que elas já escutavam, Exato. que não monetizam, Sim. certo? Que não monetizam. Ah. Aí o cara lá que faz o podcast, no caso a gente, vai ter que ir pro Videocast. Apoia-se, que vai ter que fazer outras, vai ter que fazer um site, vai ter que fazer outras formas das pessoas que assistem ajudar ele financeiramente para que ele Continue o programa. conteúdo continue No conteúdo rolando. dele. Tá. No caso do YouTube, não necessariamente a gente precisa disso, apesar da gente ter um Pix, que quem quiser ajudar a gente é contato.nós@gmail.com. Apesar da gente ter esse meio da galera ajudar a gente também pode contar com os custos do YouTube, a partir do momento que você seja parceiro. Então, eu acho que o vídeo só vem a somar esse conteúdo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Me diz um podcast que tu assiste. E não responda mais nada. Nenhum. Minto eu, vocês. Me diz um podcast que Eu você não, vê. Não tem fé não, hein? Me Não, diz é um sério, eu podcast assisto. que você Acredite ouve. se quiser. Que você ouve. Você poderia agora, a partir desse momento, ignorar o meu vício de linguagem em relacionado a podcast. Entendeu? Mas que a gente tá falando de uma coisa que é áudio e outra coisa que é audiovisual. Eu não posso ignorar esse fato, não. Tudo bem, mas é um vício de linguagem meu. Você deveria entender. Então você que corrige seu vício de linguagem. Pronto. Porque isso é fundamental pra Ouvi. discussão aqui. Pronto, beleza. O que você
ouve É. de podcast. Me diga um podcast que você ouve. Mamilos. Pronto. Mamilos? É. Sim. Pronto. Ele tem toda uma sonorização, né? Tem. Começa com um backgroundzinho, uma música e tudo mais. É. Isso tudo são artefatos que da edição pra gente poder prender a atenção da pessoa, certo? Aham. E tu acha que com vídeo a gente precisaria disso? Eita. Como assim? Com vídeo, o videocast, como você chama, a gente precisaria dessas edições pra aprender a pessoa? Depende. Depende, Kelvin, porque você tá colocando na sua cabeça que um podcast, na essência, é um podcast onde uma pessoa tá sentada na frente da outra perguntando coisa, ou então batendo um papo com a outra Não, ele pessoa. não falou Eu isso em não momento falei isso em nenhum. nenhum Sim, momento. mas deixa eu terminar. Eu só tô... Porque adendo. Não deixe não, gente. o que é que acontece? No vídeo, existem outros fatores que prendem a atenção da pessoa ali. Certo. Certo. Beleza, mas eu tô dizendo a você. Tem alguns exemplos que não cabem a isso, com certeza. O podcast que é no formato do seu, que é o De Rafinha Bastos, Bastos, Flow, Podpah. Esse tipo de podcast, ele se sustenta com a interação das pessoas, com a como é que eu posso dizer? Com a curiosidade que as pessoas têm no que o outro vai falar. Ali no que o seu convidado vai falar. E às vezes no seu trejeito, no jeito que você lidar com determinada resposta. Certo. Não existe só isso no mundo dos podcasts de verdade. Existe Verdade. esse De tipo de verdade, conteúdo, foda. que é o Mamilos, que as apresentadoras, elas sempre falam alguma coisa, mas elas convidam outras pessoas também. Mas existe podcasts que não funcionariam em vídeo, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa. Todo o podcast que você escuta, Mamilos, o Jovem Nerd e tudo mais, ele é só áudio, beleza. Mas assim, ele é feito num formato como se fosse um programa, que você já sabe exatamente como é o roteiro daquele programa ali. Então você sabe a hora que ele vai ler os e-mails, você sabe a hora que ele vai fazer as propagandas e a hora que ele vai começar a falar. Beleza, aqui a gente não tem muito disso. A gente pode fazer esse tipo de sonorização, mas eu acho que o podcast raiz, como você fala, o podcast de verdade, eu poderia chamar ele de um programa também. Eu não poderia chamar de podcast. Pode. É um programa, pronto, é um programa, Pode. não é podcast. Eu vou te dar um exemplo de um É podcast. um programa que da Globo. Um programa da Globo, lá de Eu vou te dar um exemplo. um Globo Esporte da vida. Pronto. Eu vou te dar um exemplo de um Pá, podcast. pá, 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 pá. Começamos aqui o podcast. Pá, pá, Corta essa parte do dedo. pá, 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 pá. Pronto. Tá, posso? Eu vou te dar um exemplo de um podcast que Só é treta. podcast na essência, podcast que eu considero de verdade na essência, mas que tem vídeo. O Radiofobia. O Radiofobia, ele começou como um podcast de essência conheço. e tal. Então ele não é podcast. Se tem vídeo, ele não é um podcast de Posso falar? verdade. Posso falar? Posso falar? Contém ironia, tá? Ele é um podcast que começou como um podcast de essência, com toda a sonorização e tal. Só que ele mantém tudo isso e ele tinha a mesma necessidade que a maioria dos podcasts que vocês consideram podcast aí tem. Meu Que Deus. é a necessidade de monetizar. Certo? O que é que eles fizeram? Colocaram uma câmera no estúdio e começaram a filmar tudo aquilo que eles estavam fazendo. Sim, E postaram. Começaram a postar no YouTube. certo. Massa. Eles têm o conteúdo em vídeo, tem o áudio que vai para as plataformas de áudio. Pode ir. Teoricamente, como vocês faziam. Não é isso? Ou como vocês fazem. Positivo. Não é isso? Só que eles mantêm uma ambientação focada no áudio e não focada no vídeo. Sim. É aí onde eu digo que empobrece quando sai do vídeo e deixa só o áudio. Então, Mas peraí. mas a primeira alegação foi que isso não é um podcast. É um podcast. Mas aí, Mas quando eu falo Sapo, Suelen e Kelvin, Sapo, Suelen sou e Suelen. Kelvin, que não é podcast, eu não tô querendo afirmar que na raiz da coisa isso aqui não é um podcast. Porque se eu quiser chamar isso aqui de show de entretenimento, é verdade. eu posso chamar também. Só Agora, que
Calma aí, deixa eu terminar essa minha linha de A raciocínio. maior, rapidinho. a maior palavra que Só aqui vai que- ter falada é... Deixa eu terminar. Deixa eu terminar, é verdade. A coisa da palavra mais usada Só aqui. que Verdade. quando eu gosto de pisar nesse assunto, de encher o saco nesse assunto, é para que as pessoas que estão começando a conhecer o nome podcast agora, as pessoas só estão começando a descobrir o nome podcast agora graças à galera que foi pro YouTube. Isso, é Certo? ótimo. Tá, não, certo. Mas que as pessoas têm que estar consciente que isso só surgiu por causa de uma de um conteúdo que ia pra plataforma de áudio que não tem nada a ver com o que tá rolando agora. É o famoso fã de Los Hermanos. Não. Gente, Los Hermanos não é só Ana Júlia. Vocês não podem dizer que Los Não, Hermanos é nada a Ana ver, não tem Júlia. nada a ver, não. Então, a ver, mas não. Adoro eu, Los o que eu Hermanos. acho... Se a galera que faz um podpar da vida e tal, não sei o que, tá ganhando uma grana fazendo esse conteúdo, tá alcançando milhões de pessoas, massa. Quer chamar de podcast? Chame. Mas não é Mas- que eles mas- querem, eles... Mas tá tirando um mérito da galera que fazia só o Não, áudio. não tá tirando mérito, não. Não, Muito não, pelo não tá, contrário. porque- Ó, tu quer que a porque é galera o que seguinte- fazia só áudio falam a galera que fazia nas plataformas que a pessoa faz download gratuito, fiquem a vida inteira produzindo conteúdo. E naquela época, o consumo é totalmente diferente. Hoje em dia a gente Com se limita certeza. a um TikTok, ou seja, a tua atenção tá assim, né? Dedo pra baixo, arrastando pra cima. Ah. Tu quer que essa galera continue, tu acha meio justo que ela continue assim, Não, que fazendo que e você sur- só que consumindo? surja outras formas de monetizar o conteúdo de áudio. Eu tô falando que eu e acredito que muitas outras pessoas também consomem podcast como uma atividade secundária no dia a dia, Sim, várias pessoas. certo? Então, Como novela também. É injusto pra eu que tô consumindo aquele conteúdo, na minha opinião, tá? É injusto Sim. pra quem tá consumindo aquele conteúdo, que tá fazendo outra coisa, que não pode prestar atenção na parte visual da coisa, perder a ambientação. Mas É eu isso acho que eu que tô isso aí é dizendo. uma Mas- questão de edição. O que é que tu acha, Sapo? então, Sim, mas só assim... que a maioria, inclusive de vocês, A, pegam quest- isso. a questão de, Menino, essa questão que tu aqui fala, é vê quase só. uma equipe. Que tem É que mesmo. fazer, tem que, doido, tem que dizer Tá, que, mas que aí não é- é podcast, que é empobrecido, que não sei o quê. Eu acho que tudo isso aí é tipo. Eu tô jogando pra cima pra ver se alguém pega. Mas assim. Não. Porque se você pegasse os podcasts Eu não tô antigos que tirando não era mérito. tão conhecido, que eu sempre gostei, que eu, sei lá, escuto podcast há mais de 10 anos, sei faz lá. tempo. Então, eu acho que eu dava podcast, eu mostrava, ele não, que eu escuto tal coisa. Eu não sabia, eu acho. Vocês nem conheciam direito o podcast. Sim. Conhece que é uns 6 anos, coisa assim, mais ou Oxe, menos. eu muito menos que isso. Não, 2 a anos. gente se conhece, assim, Ah, há uns sim. 6 anos. 6, e 7 tal. anos. Mas, tipo, se eu falasse qualquer podcast, é meu pai, eu fui apresentar podcast ao meu pai, ele fez, não, isso é um programa de rádio. Exatamente. Mas Sim. essa era a ideia. Aí seu Fernando poderia estar aqui agora É um dizendo programa que de o que rádio da você internet. escuta não é Podcast. podcast. É um programa de rádio. Eu tô imitando justamente ele. Agora. Botando o certo. dedo. Entendeu? Seu bosta. Piada interna, gente. Mas assim, você seu tá Fernando não estaria Não me errado. interrompa. Seu Fernando não Deixa eu estaria terminar. errado. Deixa eu Você vai terminar. ter direito à sua réplica. Como você fala assim, que não me interrompe e tal, mas beleza. Mas assim, como você diz que o vídeo e tudo mais, eu digo, pô, só o de áudio, ele tem uma peculiaridade de ambientação de áudio muito boa, acho sensacional. Que é até pra chamar a atenção, pra você ficar preso então, ali. Eu até acabo gostando um pouco mais por causa disso. Eu tô sempre escutando, fazendo tanto que eu escuto mais os dele por áudio do que por vídeo, porque normalmente por vídeo eu prefiro assistir, que nem eu assisti o de Gina Caraca, deu vontade de fazer brownie. Pô. É, muito exatamente. bom o No dia episódio dela, seguinte hein? eu fiz cuscuz com leite de o coco. episódio de G. E, tipo, fui ver e achei muito bom. Mas eu escuto muito deles em áudio e eu me divirto tanto quanto. Agora sim, dizer que não é podcast, assim como você dizer que o podcast não é um podcast, o que você chama de podcast de real raiz, é um programa de rádio. Quem que chamar o qualquer um podcast pode... de um programa de rádio, ele só vai estar errado porque não tem a lance Não da tá frequência de rádio errado. ali. Então, mas Mas a tá questão... errado. Não tá errado, não. Mas É a feito eu tô questão... É o que Como eu você tá acabei de dizendo. falar. Você tá dizendo que Falei um tá errado antes. e outro não. Falei eu tô dizendo que antes, ninguém vou tá repetir errado. agora. Falei antes, vou repetir agora. Quando eu insisto em falar que isso não é um podcast, é porque eu quero dar ênfase É à educar. galera que vem antes. É meio Só que... isso. Eu não Porque- ligo pra isso, sinceramente. Mas eu ligo. Por quê? Porque o que é que acontece?
Foda-se. A galera tá resumindo podcast basicamente um programa de entrevista. Não tô dizendo que é o caso de vocês. Mas a galera... Mas quem? Vamos lá. Vamos lá, cite nome, porque não dá. Coloca aí no Google aí. Não, Tá porque aí. tá gravando. É. Tá, eu vou colocar aqui. Vou colocar no Mas modo veja só, anônimo pra tirar minhas preferências. Todo podcast, assim, normalmente, ele tem convidados. Tá, Não deixa seja eu só falar. de áudio. Deixa eu falar. Uma coisa que eu sei que você escuta muito e que eu também escuto muito, que é o Jovem Nerd, me diz um episódio deles que não tem um convidado. Não é questão de entrevista. E eles sempre Entrevista têm um é a tema. base do programa do rádio, o podcast é a base do programa de não, rádio. mas aí é que eles tá. chamaram aqui como era o nome dela? Audrey, né? Audrey. Cientista. É, cientista. Pô, falaram de ciência pra caralho. Falaram um pouco da vida dela, mas falaram assim que foi foda. Certo. Tá Foi ligado? muito bom esse episódio. E não foi um programa de entrevista. Não é, na verdade isso aqui não é um programa Não de é. É uma entrevista. conversa. Olha, uma olha, conversa. olha, olha. Eu coloquei aqui no modo anônimo pra tirar minhas Ah, preferências. não, mas aí, Ibson, na moral. Não, peraí. Coloquei aqui no modo anônimo Hum. pra tirar minhas preferências e coloquei no YouTube podcast. Só isso. Sim. Convidados. Mas é claro, Ibson. É convidados. É claro. Porque porra. é isso que se resumiu, Kelvin. Mas isso que eu tô é dizendo. claro. Agora, se eu vou pro Spotify, certo? Mas me diz qual podcast que não tem convidados, assim, e não Muitos, fica muitos, e não muitos. trata de um tema. Mas, Ibson, veja só. Todos tratam Isso de é um uma questão tema. de algoritmo. O que Todos tá tratam dando, de um tema, pô, o não que tem tá que se fazer. popularizando hoje é justamente o podcast com entrevistas. Que é esse Mas você formato. colocou isso aonde? No YouTube. No YouTube. Ah, não vale, né, mano? É a plataforma. Sim, não é isso que eu tô dizendo. Você quer fazer o podcast com vídeo? Massa. Mas não se resume Tem que se só chamar a esse tipo de YouTubecast. plataforma, Mas não. ninguém tá dizendo que se Tem que resume se a chamar isso. YouTubecast, Quem tá então. dizendo que... Não, o problema tá não é ali- o nome, não, Kelvin. O problema é o que tá se resumindo o tipo de programa. Não, Mas veja a só. gente É o tá tipo falando de veja só. programa que se você vai escutar só em áudio, tá pobre. Mas veja só. Simples. Veja só. Ninguém. Alguém me dá um editor, por favor, porque eu e Kevin Ninguém. não consegue fazer todas as coisas ao mesmo Eu não tô tempo. falando de vocês, não. Ele tô não querendo tá tirar falando o da mérito gente, de não. vocês, não. Mas Mas eu veja tô só. falando de uma galera que tem como um patrocinador aquele cantor Leonardo. Eu tô falando de uma galera tipo Podpah. Eu tô falando de uma galera que tem milhões por mês pra gastar com isso. Tô falando de vocês, não. Então, será que não é consumido dessa forma? Eu acho que é. Vai é ver a consumido forma... em vídeo. Então, a forma de consumo... Então, a galera mais jovem... No Spotify Por exemplo, também é é a mesma muito... coisa que tu negar o TikTok. Você pode não gostar do TikTok, mas você negar aquele formato e que as pessoas estão consumindo isso, Exato. é você tá negando a Eu não realidade. tô negando. Mas, ó, eu não tô negando o não, formato. Tô dizendo que mas ele tá se isso. resumindo Eu tô a dando- isso. tô Não fazendo tá se analogia. resumindo a isso. Não Então, tá. mas, falar Ibson, que eu tô negando, eu não tô Mas negando. não tá se resumindo a isso. Tá? Mas isso, Sabe? Ibson. Não tá, Ibson. porque Me assim- diz um podcast com vídeo, um videocast, que não seja esse tipo de conteúdo. Me Papo diga de um. segunda. Me diga um podcast que não tem um tema. Não tem tema. Não tem tema nenhum. Não nenhum. tô falando de tema, não tô Mas falando veja só, se tem. do lance de... Papo de puxar a segunda pessoa na é frente. um, Cara, é um podcast. Agora tem uma diferença também. Esses podcasts que tu mostrou aí no YouTube, que é o Podpah, etc., eles são ao vivo. Então, até pra ele... verdade. E isso acontece às vezes todos os É dias. verdade, Ibson. Até pra ter uma edição, eles fazem os cortes, eles têm toda uma equipe, eles poderiam querer fazer. Mas será Exato. que pro Pra ele não é público-alvo deles... interessante. É Não, só então, isso. É porque é o É que a porque galera tá consome. funcionando, Então, pô. é isso que eu tô dizendo desde o começo. O lance Não é é, não. que... O lance Já é disse que que... não era podcast Você- e tá olha, mudando de o um. lance, eu digo, não é podcast Mas a gente pra tem que... ó, mim. vou defender Ibson, que eu acho que ele tá sendo muito atacado. Não, A gente verdade, tem é que verdade, vamos separar, parar. a gente tem que separar o que Ibson falou de implicância e o argumento dele real, assim. Eu sei que é difícil. Tu tá defendendo desse jeito. Tô defendendo, tô defendendo. Eu não queria essa defesa aí. Eu não queria. Não, mas veja só. Deixa que eu me defenda. Meu problema é só um. É porque devagarzinho tá se apagando. Aquele tipo Não de... tá Deixa eu apagando. terminar. Não. Aquele tipo de podcast. Assim como você não Tipo, deixa ninguém ó, terminar, o eu Jovem falo também, Nerd, pô. tipo Mamilos, o Radiofobia, esses podcasts se sustentam porque eles já são grandes. Eles já eram grandes antes de surgir o videocast. Certo? Agora, se você não vê surgir como surgia aquele tipo de conteúdo, porque a maioria das pessoas estão migrando para o tipo de videocast. Não é um problema. A galera tá indo para onde tá o público. A galera tá indo para onde tá dando a monetização. Massa. Mas não queiram dizer que aquilo e isso é a mesma coisa, porque não é. A edição não é. Por Eu não tô exemplo, falando de É a edição. mesma o Primo coisa. Rico, o podcast do O Primo Rico. Podpah. Isso. Ele e é o no- diferente no áudio e os sócios também. Ele é diferente no áudio e diferente do que vai pro YouTube. Então, ele
quer mudar a edição. Porque ele entende isso que eu tô falando, ele sabe que são coisas distintas. Ah, vai. Talvez, Ibson. Talvez seja só uma coisa É assim. simples, pô. É Ibson, a gente tem Mas não essa deixa de ser pedra. podcast. Só, A gente tem uma esse coisa, Deixa eu ver celular. se minha comida Rapidinho. tá chegando. A gente tem esse celular. Peraí. A Deixa gente eu- tem vai- esse celular. Ok? Ó, tem esse Ah, celular. A gente tem esse celular aqui, certo? Esse Ah. celular tá funcionando. Ele faz ligação e ele recebe ligação. Certo. Aí agora eu vou botar mensagem de texto nele. Eu vou Ah. receber mensagem de texto Não através é dele. o videocast não é a evolução do podcast, não sei se você quer dizer, não. Não, eu acho que a galera tá lapidando o conteúdo, pô. Mas eu acho. Eu acho tô E falando em adaptando a relação a. plataforma Eu tô também. falando, eu não tô falando o podcast, o videocast é a evolução do podcast. Tô dizendo que o videocast, nesse momento, é aquele Nokia tijolão que a gente tinha antes. Que ele faz ligação e recebe ligação e tem mensagem de texto e o jogo da cobrinha. O que eu tô querendo dizer, usando sua analogia... É que É vai que- chegar um momento que ele vai virar um smartphone Não, não... e vai ter todas essas integrações não, de áudio. Não. E tu vai estar usando velho e sua- vai estar falando isso aí, Usando isso aí. sua ó. analogia, o que eu quero dizer é que o podcast é um programa de rádio, como o Sapo usou de analogia do que o pai dele falaria. O videocast é um programa de uma televisão, certo? E mais pra frente vai ter outro tipo de conteúdo que vai ser o conteúdo pra quem tá com acesso à internet. São coisas distintas que podem ter vindo de uma mesma base, mas são coisas distintas. Ninguém isso tá que eu tô dizendo que dizendo. não é diferente. É verdade. Ninguém Ninguém tá falou. dizendo. Então pronto. A gente só não Mas- chegou a Chegamos Mas- no consenso, chegamos no Chegamos consenso. a- É que eu tudo digo- podcast. O que eu digo é que o que ele tava dizendo é que, assim, uma coisa não anula a outra. Tipo, você Exato. tá se apagando antigo. Não tá, cara, não tá. Mas tu falou Agora exato, sim, mas foi tu que falou claro, isso. Uma Foi. coisa Claro. não apaga, uma coisa Claro. não anula a outra. Deixa eu mas tá se terminar, apagando. deixa eu terminar. O nome Deixa eu desse terminar. podcast aqui deveria Deixa eu terminar, É. é nóis. Mas, tipo, uma coisa não apaga a outra, mas, claro, se uma coisa tá tendo mais visibilidade em uma outra plataforma, de um outro tipo de jeito, claro que vai ter mais gente lá. Eu sei que tem muita gente fazendo podcast tradicional, como você gosta e tal. Eu Tradicional é gosto uma também. palavra muito boa. É. Você deveria passar a usar tradicional. De Em vez verdade. de verdade. É um podcast mais tradicional. Ah. Mas é como você mesmo disse, não tem a visibilidade, não tem a mesma quantidade de gente. Porque, Certo. tipo, muita gente, beleza, vai pra Spotify e tudo mais, mas chega no YouTube, toma um flag na cara de um corte. Pô, que é isso, eu vou ver. Aí vê, pô, gostei da galera que tá entrevistando, gostei da Sim, galera e sim. tudo Infelizmente, é Gostei- muito mais gostei da interessante. conversa. Gostou do conteúdo, Tudo. isso, aquilo outro. Massa. mais. E é uma coisa que não vai... Tanto não é não que- dá pra não chamar de podcast, porque assim... Tem mais gente interessada porque é um formato novo, um formato Certo. mais interessante pra essa Certo. nova geração. Eu digo nova geração porque eu Concordo me com considero isso que você velho. falou. Mas assim, não dá pra dizer que não é. Não é. Bateu Sim. o pé, isso aqui não é. Tá. Isso aqui tem que ser tal Tá. coisa, isso aqui tem que ser. Isso aí é um papo muito. Chato. tipo, não é chato. É tipo. É querer separar coisas que não precisam ser separadas, Precisam entendeu? Mas enfim, Radical. Mas eu é radical concordo com demais, isso que você entendeu? falou. Tanto é que esse lance do corte, isso, aquilo outro, o Jovem Nerd fazia isso muito antes de existir videocast. Ele já fazia cortes pro YouTube. Beleza. Ele colocava animação e era Era Ibsen, stories. Ibsen. stories, né? O Jovem Nerd, ele tinha o nome do cara já tá falando. Ele tem, quer dizer, eu não sei nem se o nome do cara é Jovem Nerd, é Jovem Nerd, né? É, eles chamam ele de Jovem Nerd. Pronto. Mas é, Ela O é Jovem diretora. Nerd, ele tem um público muito específico, tá ligado? Fiel, viu? Fiel. eu sei. Ele tem um público muito específico. Ele mandaram E- uma campanha no Catarse que deu mais de 8 milhões de reais. Exatamente. Eu sei, Ele tem... eu sei. Calma, peraí. Eu quase E quase aí- dou Mas junto. você quer E usar aí, ele de argumento pra Eu vou falar- usar ele de argumento porque eu quero que a gente finalize esse Esse episódio, esse assunto, a gente passe pro outro. Mas o Jovem Nerd, eu acho que é um exemplo muito específico do seguinte. Ele tem um público. O público dele é o público geek, nerd, sei lá, enfim, geek. E ele fala dessa maneira. Essa maneira, ele achou uma maneira de falar com esse público, certo? Certo. O Podpah, o Flow, Joey Rogan, sei lá quem foi que começou essa parada foi Joey Rogan, obviamente. Ele achou outra forma de falar com outro público. Certo, em vídeo. E isso acabou se popularizando mais do que os podcasts tradicionais? Sim, porque é muito mais interessante. Na minha opinião, você assistir
uma coisa e ver a pessoa falando aquela coisa, Na sua opinião. na minha opinião. Na Por minha isso que eu opinião, é deixei muito bem mais claro, interessante tá ouvindo. na minha opinião, É. do que ficar ouvindo. Eu ouço bastante, principalmente os de Mano Brown, que foi o melhor podcast de 2020, sei lá, 2021. 21. O melhor podcast que saiu. E é só de áudio, mas que poderia tranquilamente ter um vídeo ali que não ia empobrecer. Não ia empobrecer. Ia Talvez. enriquecer muito mais. Talvez ele só enriquecesse sim, concordo. Se a edição do áudio permanecesse a mesma. Mas ele não faz tanta edição de áudio assim quanto Mas tu ele faz o cobra. Ele suficiente. ele faz uns cortes no início. Ele faz uma edição. Ele faz o suficiente pra lhe fixar, só com áudio. Então, pode ser que sim, mas... Mas eu- é bem menos que outros, que eu escuto com menor duração, por exemplo. Que eu tô ouvindo É. mais ultimamente. Mas é porque ali ele tem é o mais- peso ele é mais linear. do Mano Brown, tem o peso do convidado, porque se encaixa nessa ótica que eu comentei, que a maioria dos podcasts tá partindo pra esse lado. De ter uma pessoa fixa ou duas pessoas fixas e ter outras pessoas que ficam... Mas sempre É foi porque assim, eu não. acho, Ibson... Não é, pô. Sempre Se teve você Qual vai podcast olhar que não tem Mamilos, alguém fixo? O Mamilos, raramente eles têm um convidado. De um tempo pra cá começaram Então, mas a o ter. que eu tô dizendo é Mas que tem Aí, assunto. Imagina Mas sempre juntas, tem alguém são 4 fixo. pessoas fixas só. Então. Não tem outras pessoas que vêm pro programa. Então, mas aí é uma escolha. Isso não tem problema. Tô dizendo que a maioria dos podcasts tá se dirigindo pra essa plataforma. Como eu falei, não é um problema. Desde que as pessoas tenham consciência que existem outras coisas. Mas a pessoa tem consciência que existem essas coisas, só que o pessoal não tem interesse. Não tem. É, Você verdade, tá falando aí, que ó. tem porque você já conhece. Não, tem. Muita gente que eu conheço. Não tem. Que conheceu o podcast por vídeo e tudo Quem mais. conhece podcast por vídeo... Até sabe que existe esses outros, mas não tem interesse. De 14, 15 anos, que descobriu o podcast como sendo uma plataforma... estando numa plataforma de vídeo, provavelmente nunca vai descobrir que existe uma coisa que é só pra áudio do jeito que é o Imagina Juntas, por Tu exemplo. tem Facebook? Tem, mas não uso mais. Então, tem muita gente que não tem nem Facebook, cara. Isso é coisa Sim. de... É coisa de... Ele vai olhar e dizer, isso é coisa de velho. É Certo, geração... mas, É mas eu geração, não, cara. mas eu não uso o Instagram chamando ela de Facebook. Ele Então, de Facebook. Mas não interessa. Quem faz isso? Os dois são redes Vocês usando sociais. podcast dizendo que é podcast. Mas não. Ele acabou ali de entrar são em contradição marcas. novamente. Ali são de várias marcas. coisas que Por ele... quê? Marcas de Ele tá dizendo Facebook, que da Instagram. gente não é podcast. Não é isso. Não Acabou é de isso. Mas Uma veja coisa- só. Veja só. Existe o veja podcast só. de áudio. O meu existe argumento é o videocast. seguinte. Ô, Né? Ibson. Deixa eu terminar. Peraí. Terminar. O argumento é o seguinte: existem as redes sociais. Hum. Acabou. Tudo é rede social. Se eu passo a chamar tudo só de rede social, eu fico calado. Caiu, eu posso chamar tudo de Não. podcast. Mas todas são redes sociais. Acabou de falar de novo, tá vendo? Todas Sou são eu, redes sociais. galera. Não tem como tirar. Entendeu? Mas existe o Facebook, existe o LinkedIn, existe É a o mesma coisa que Instagram. chamar Telegram existe- e WhatsApp. Não, mas é um mensageiro. Aí eu fico calado? Mas o podcast de vídeo é um podcast, só que ele contém um vídeo. Não, porque dessa forma, veja, olha, pelo amor de Deus. Enfim, Olha, galera, enfim, vamos vamos mudar de concordar, assunto. vamos concordar Mudar e em discordar. discordar. É. Concorde em Pronto, discordar vamos com discordar. Ivo. Todo mundo discorda e agora a gente Pronto, vai para o foda-se. próximo assunto. Será assim? Então, aí pra mudar de assunto, né, já que a gente concordou em discordar, todo mundo De discordando de Iveson, e você, ouvinte, provavelmente também. Os gênios sempre são chamados de louco, tá? Não, tu não é louco, não. Você não se preocupe com Que é o isso, não. seguinte, Eu acho que Lucas vai concordar contigo de Milena, porque eu já tive essa conversa com ele também. Ele falou a mesma Eu sei que coisa. ele concorda comigo, ele é uma pessoa racional. O famoso data foda-se. é cientificamente comprovado que quando você fala que é cientificamente comprovado, as pessoas acreditam mais. Fonte, Suelen, vozes da minha comprovado cabeça. que eu estou certo. E aí eu queria perguntar, galera, o que é que vocês acham? Assim, brevemente, tá? Brevemente, precisa ser aquela discussão toda não, por favor. O que é que vocês acham do futuro do podcast? E aí, Sapo? Pô, acho que vai... Esse é uma mudança boa que já teve, assim. Apesar de eu não consumir tantos em vídeo quanto eu consumo em áudio, como vocês mesmo, eu consumo vocês mais em áudio do que em vídeo. Sim. Mas assim, em algum momento vai surgir uma nova forma e vai ser mais uma coisa pra agregar. Tipo, eu não consumo tanto em vídeo, mas eu gosto de ter. Como vocês surgiram trazendo
o jeito de vocês de falar com os convidados, Sim. como surgiu na pegada do Flow, até nos estúdios Flow, surgiu o Ciência Sem Fim, que eu consumo Escuto muito, também. sempre tá falando de ciência em si. Acaba que os nichos começam a Ele ter abrange, espaço, né? ele abre pra mais gente que não tem interesse naquilo. E vai Sim, surgir é massa. uma nova maneira de se... consumir. Como você já tinha falado em algum momento, em algum outro tipo de mídia, tá vindo aí várias coisas novas e quanto mais melhor. E É. eu Pra não mim- tenho muito problema com isso, não. Sim, pra mim eu acho que vai ter algo em VR, saca? Aham. Tipo, porque, por exemplo, o Facebook, ele mudou o nome dos estúdios dizendo metaverso. Pronto. Agora que se endoida de vez. Ele Se vai aparecer um podcast com VR. Não, mas você já pode entrar no YouTube, no próprio VR e assistir o clipe como se fosse uma sala de cinema, Não, mas peraí. saca? Uma coisa é você fazer entrar no YouTube e assistir Não, mas eu tô falando do questão mas veja de só. como você consome, entendeu? isso que Eu ela tô tá falando- da forma de consumir. Possa ser, eu não sei. Eu iria adorar ver, porque eu usei o VR de Gabi e, por exemplo, eu visitei a casa de Anne Frank. Foi nos gráficos muito louco lá, Você- mas eu fiz um tour pela casa e achei do caralho. nisso- eu nunca nisso- teria a oportunidade de Nisso que fazer você isso. tá falando, eu tô estudando bastante ultimamente Uhum. e procurando por novos cursos, tô estudando na área de programação. Achei um curso gratuito de Harvard, Uhum. que simplesmente você assiste por VR, estando na plateia com um cara, com um palestrante. Isso é massa. Foda, pô. E você olha pro lado, tá cheio de gente, é um Imagina auditório cheio de gente. imagina E você se o criar... cara tá na frente do slide lá que ele tá passando, é só você olhar um pouco pra baixo que tá na sua frente o slide completo. Ah, isso é massa, Cara, pô. é uma experiência muito É massa. sensacional. Eu estou, É muito, eu estou muito ansioso pra escutar Eu de também. Ibson o que vai ser o futuro É. do podcast. Ele tem E que você, voltar a Ibson? ser só áudio. O que acha que é o futuro do podcast? Você, Ibson, o que é que você acha que é o futuro do podcast? Eu acho que o tipo de consumo do podcast, já que vocês querem chamar assim, não vai mudar. Não, tô falando sério. Eu também. A gente tá rindo sério, né? Eu acho que o tipo de consumo não vai mudar muito do que é hoje em dia, não. Aham. Talvez tenha algum lance mais interativo com quem tá ouvindo, uma coisa mais ao vivo, uma coisa que a interação com o público seja também por áudio e vídeo, de uma coisa mais instantânea. Uhum. Não sei bem como Mas- isso pode fazer, mas uma coisa é você chamar alguém para Um podcast. Não, você tá. Vamos supor que o programa é aqui, a gente quer chamar alguém que tá assistindo a gente aqui agora. Joga um link pra ele acessa o link e tá aqui. Isso eu sei que já acontece, não tô falando disso. Tô falando de algum tipo de mecanismo onde a gente tá aqui e ele vai ter a autonomia de entrar em contato com a gente de forma muito mais dinâmica e mais rápida, sem Sim. perder a linha da conversa, isso, aquilo, outro. Eu acho que essa pode ser o caminho para onde isso Uhum. vai percorrer. Acho que não vai mudar mais que isso, não. Porque eu acho que assim como há um tempo atrás, quando o YouTube começou a se popularizar, o que era moda no YouTube era Vlog? day vlog, Uhum. né? Da galera tá postando todo dia que tava fazendo e tal. Uhum. Depois começou a ser pegadinha, a galera fazendo pegadinha. Depois começou a ser umas paradas mais voltadas pro humor. Aí depois veio Os vídeos informativos. os vídeos informativos. E agora tá na onda do podcast. Eu acho que essa onda uma hora vai dar uma baixada e vai entrar outra onda no meio. Que não vai dar tempo disso evoluir mais do que isso que eu falei. Eu acho que é nessa pegada. Então tu acha que não tem mais pra onde evoluir, assim? Não, como eu disse, acho que não vai evoluir muito mais do que uma dinâmica de interação com o público. Na minha opinião, eu acho que o futuro é aparecer muito mais nichos, podcasts que Não, falam isso de com nichos certeza. específicos. Eu acho que também vai aparecer muito mais formatos. Isso vai abranger mais ainda formatos de, por exemplo, sei lá, Casemiro. Imagina que a gente tá assistindo aqui uma coisa que tu já falou pra mim, isso. Tá assistindo um jogo de futebol e a gente tá conversando sobre o jogo e esse jogo tá sendo transmitido e o link é especificamente só pra esse e tal. Sim, Uhum. sim. Essas coisas, assim. Então, que vão ser podcast.
Do mesmo jeito que videocast é podcast. Mas Outro gênero. são outros gêneros. Acho que vai Exatamente. começando a vir Subcategorias, subgêneros. né? Acho que vai... Subcategorias. Eu acho que É um uma coisa subgênero, que vai é um acontecer... subgênero. Eu acho que uma coisa... Obrigado por... Eu acho que uma coisa- Obrigado pelo sub. Porque Eu acho ele faz parte. Eu acho que uma coisa que vai acontecer também é que as pessoas vão passar a melhorar esse sistema de broadcasting, que é o sistema do ao vivo e o sistema de gravação desses podcasts que tem a inserção de vídeo, e vai passar a ser muito mais numa experiência de que você escutava do programa de rádio de seu Fernando, que igual ao de vídeo, assim. Acho que a gente vai aprimorar a experiência de quem vai estar assistindo, para que quem gosta de ouvir possa ouvir e tenha uma experiência tão boa quanto a experiência de uma pessoa que está ouvindo e assistindo. Aí eu fico calado. Aí eu concordo que a partir desse momento tudo é podcast. Mas até lá, tem suas variações. Ai, velho, vamos acabar esse episódio. Pra você que ficou aqui até o final, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like. Segue a gente lá nas redes sociais, é nóis, adiciona o Y no final, fica É Nóis e Podcast. E vem consumir a gente em várias plataformas. E, Sapo, você tem alguma rede social pra deixar pra galera? Tenho, mas é muito pessoal, assim, Pessoal, tal. né? Eu não sou de estar no meio Low do... profile. Low profile. sou mais E Low nadinha, profile. sou mais qual o nadinha. arroba de Y? Deixa o arroba aí. O meu é viaja. Como é minha rede social? Arroba viaja underline preto. Instagram, Me né? sigam, no Instagram. Aham. Me sigam lá. Tem tá? YouTube, o canal do YouTube chegando, não tem não? Na teoria. Eu fui a primeira inscrita, tá? Que Podia- fique claro podia esse estar no negócio. TikTok já, hein? Não, aí eu sou velho Olha demais ali, pra por isso. favor. Olha ali, por favor. E é isso, me sigam lá. Eu falo um pouco de viagem, falo um pouco de Fusca. E quando eu lembro. É isso. Quando ele lembra. E você, Kelvin? O meu Instagram é kelvin.andrade e você vai ver muitas coisas relacionadas ao É Nóis Podcast. Vocês vão ver muitas coisas relacionadas a algumas fotografias que eu faço aqui no meu estúdio, Maravilhoso, de viu? ensaios, que são fotos que, modéstia à parte, são fotos legais. E vocês vão ver muitas tabaquices que eu faço com Suelen e algumas engenhocas que eu faço com Sapo. E é isso. No meu é o A, letra A, Su, tem um H, Farias. A Su Farias. E lá eu vou postar coisas sobre a Nós Podcast, as fotos que eu tiro dos convidados, alguns cortes e também os vídeos que eu faço. Clips. E vai ter uma novidade por aí que eu não sei nem se eu posso falar. E aí, ainda às vezes, agora. mostra a nossa gambiarra. É. Nossas gambiarras, com certeza. E meu Close Friends é sobre Kelvin. É uma maravilha, meu Close Friends. Se vocês É, tiverem alguma sugestão de pauta pra gente conversar por aqui, conta pra nós. Conta pra nós. E tchau. Tchau. Tchau, galera. Falou. Assistam o videocast.